Amém? Abra a tua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 7. Hoje nós vamos falar sobre liberdade, e eu creio que tem muita coisa importante para você entender a partir desse tema, porque nós pressupomos que pelo fato de nós termos nos convertido a Cristo, isso nos faz automaticamente livres. Porque, aliás, a própria palavra vinda da boca de Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, liberdade é oriundo, nasce, é gerado no relacionamento com Jesus. Porém, o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 1, que enquanto o herdeiro é menor de idade, de nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. De quem ele está falando? De pessoas que estão em Jesus. Ele está dizendo que existem pessoas que estão em Jesus que ainda vivem como prisioneiras e escravas. Portanto, por vezes, você pode ter saído de uma escravidão e ter entrado em outra e continuado a alimentar essa escravidão sem que de fato usufrua da liberdade que existe em Jesus. Portanto, é necessário, mesmo estando em Jesus, romper com alguns enganos, romper com algumas ignorâncias que nos fazem prisioneiros, que nos fazem escravos, por mais que em Cristo nós já fomos autorizados para sermos livres. Amém? Sendo assim, eu quero ler com vocês esse texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, a gente vai ler alguns versículos, então deixa a tua Bíblia aberta aí, para que nós tenhamos entendimento acerca daquilo que a palavra quer nos dizer. Versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. O que foi gravado em pedras? O que foi gravado em pedras? O Decálogo, os 10 mandamentos, certo? Moisés sobe no Monte Sinai, lá no Monte Sinai ele tem uma experiência com Deus, uma experiência poderosa, sobrenatural, e lá no Monte Sinai, Deus estabelece uma aliança sinaítica, uma aliança, ou seja, uma velha aliança, uma antiga aliança, aonde o homem estaria agora debaixo de 10 mandamentos, onde ele deveria observar esses 10 mandamentos. Lá no Monte Sinai é estabelecida uma aliança de Deus com o homem. E essa aliança de Deus com o homem se baseava mais ou menos no quê? Se você obedecer, se guardares os meus mandamentos, se você fizer assim, se você fizer assado, então você será abençoado. Essa era a antiga aliança. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Essa aliança condicionada na atitude humana, ela está destinada ao fracasso, ela está destinada à morte. Por quê? Porque essa aliança depende de uma variável. Qual variável? Nós. E aí está o problema. Porque qualquer variável que envolva nós temos um grande problema, porque de fato todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que mereça a Deus. Portanto, essa condicional, se obedecer os nossos mandamentos, é um grande problema. É um grande problema porque simplesmente nós não conseguimos obedecer os mandamentos, a vontade de Deus de maneira completa e total. Ninguém. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer ainda em Romanos capítulo 3, que não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que ame a Deus, não há ninguém que busque a Deus. E ele está falando sobre todo mundo. Pastores, membros de igreja, religiosos, não religiosos, ateus, budistas, seja lá quem for, não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo que essa antiga aliança, ela trouxe a morte, ela foi gravada em pedras, e nessas pedras havia 10 mandamentos, aonde se o homem observasse esses 10 mandamentos, então ele seria abençoado. O problema é que nós não conseguimos observar esses 10 mandamentos. Agora, algo que você precisa entender,
é que a escolha de viver sobre essa antiga aliança foi do homem. No Jardim do Éden, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, narra o Jardim do Éden, diz que lá no Jardim do Éden haviam duas árvores. Quais eram essas duas árvores? Primeiro, a árvore da vida, ok? Segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora a pergunta que eu te faço é: o que nos faz conhecer o bem e o mal? O quê? A lei. A lei nos faz saber o que é bom e o que é ruim, o que é bem, o que é mal. Portanto, lá no Jardim do Éden, o homem escolheu comer da lei. O homem escolheu caminhar debaixo do jugo da lei, confiando no seu próprio taco, como se dizendo para Deus: Deus, eu me garanto. E eu não preciso dizer para você que deu ruim. Deu ruim. Deu ruim por quê? Porque ninguém de nós se garante. Ninguém de nós é bom o suficiente para conquistar o favor de Deus através do seu próprio esforço. Amém? Por esse motivo, o apóstolo Paulo diz que Deus permitiu que a lei fosse estabelecida com um intuito, com uma finalidade. Qual finalidade? De que a lei nos levasse ao quebrantamento. Ok? A lei foi estabelecida para que eu e você, diante dela, ficássemos desesperados. Olhando para a lei, e a lei dizendo, por exemplo, não matarás, você diga: ah, pastor, tudo bem, eu não mato ninguém. Mas Jesus complica o negócio. Ele diz: vocês ouviram, não matarás, mas eu vos digo, deixa eu te fazer entender o que é não matarás. Qualquer que chamar o seu irmão de idiota, racá, já cometeu homicídio no seu coração. Ou seja, você é um serial killer, nem sabia. Portanto, a lei, ela serviu como esse parâmetro para que eu e você nos quebrantássemos. Para que diante dela, eu e você olhássemos para ela e disséssemos: misericórdia, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou bom o bastante, para que sendo assim nós suplicássemos o favor e a ajuda de Deus. Mas o que acontece na vida de muitas pessoas é que acontece exatamente o oposto. Ao invés de nascer um quebrantamento, uma humilhação e uma humildade, nasce o orgulho, a arrogância e a prepotência. Por esse motivo, a religião pode ser um ambiente de extrema escravidão. Porque você pode estar num ambiente onde está sendo proclamada a liberdade em Jesus, mas ainda assim sendo subjugado pela escravidão da lei. Continuando, esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Você não conhece a Bíblia, deixa eu te contextualizar sobre o que Paulo está dizendo. No Antigo Testamento, Moisés sobe no Monte Sinai, Deus entrega a ele as tábuas da lei, as duas tábuas da lei, o decálogo. Então Moisés está descendo agora do Monte Sinai e ele percebe que o rosto dele foi transfigurado. O que é uma transfiguração? O rosto dele mudou de forma. O rosto dele começou a resplandecer luz, radiar luz. Algo sobrenatural, transcendental estava acontecendo no rosto de Moisés. E o que Deus está dizendo é que a antiga aliança continha glória, tal glória que aparecia no rosto de Moisés. Moisés está descendo no monte tipo Teletubbies, tipo o sol descendo no Teletubbies. Enfim, quem assistiu Teletubbies sabe o que eu estou falando. Ele está descendo no monte e ele está irradiando luz, ele está brilhando. Agora o que Paulo diz é que essa glória, ela estava desvanecendo. Ou seja, ela estava diminuindo.
ela estava diminuindo, até o momento que ela acabasse. O que Paulo está dizendo é que a glória da antiga aliança, de fato, ela é gloriosa. A observação das leis, o se esforçar por merecer algo de Deus, tem a sua glória. Mas a sua glória não é permanente, é desvanecente. Ok? Não é uma glória que permanece, é uma glória que vem e logo acaba. E por que a glória desvanece na antiga aliança? Por um simples motivo, porque ela depende das nossas boas obras. Eu vou te mostrar um gráfico, você vai entender o que eu estou dizendo. Tem aí a imagem do gráfico? Eu gosto de gráfico, eu gosto de exatas, então eu vou te explicar usando um gráfico. Essa linha laranja representa a nova aliança, ok? Essa antiga aliança, essa linha azul representa a antiga aliança, ou seja, a linha azul representa a lei, a linha laranja representa a graça. O que Paulo está dizendo, em termos matemáticos, é mais ou menos isso. Na antiga aliança você vive de picos. Por exemplo, você vem num culto e esse culto é incrível. Uau! Você sai do culto irradiando luz. Você sai do culto pregando o evangelho para o cara da rádio que está falando. Você sai do culto cheio de luz, chega na tua casa brilhando. Mas o que acontece é que essa luz proveniente da observação de leis e regras, ela não dura, ela acaba. E aí você vive de picos, por exemplo. Eu coloquei um pico aqui para muitos adolescentes, jovens, enfim, no passado. E isso era um pico de glória, quando você ia para o retiro da igreja. Quantos aqui entendem o que eu estou falando? Você voltava tipo o super saiyajin da fé. É ou não é? Você voltava tipo, cadê o demônio que eu vou bater nele? Vou mandar ele para o inferno, para o lugar dele. E sabe, essa glória que te acompanhava no momento de retiro, no momento de pagar um preço por Deus, ela logo se perdia. E aí você dizia o quê? Nossa, eu preciso voltar para Deus. Eu preciso me aproximar novamente de Deus. Aí você tinha uma experiência, como por exemplo de uma vigília. Então essa glória vinha de novo. E aí de repente você saía da vigília, você levava essa glória durante alguns dias, e de repente essa glória se perdia. O que eu quero que você entenda a partir do que o apóstolo Paulo está dizendo, é que aquele que vive no regime da antiga aliança, vive a vida com Deus dessa forma. Cheio de altos e baixos, porque a glória da antiga aliança, ela é gloriosa, mas ela é desvanecente. Ela se acaba, ela murcha, ela não é permanente. Portanto, Deus quer nos levar para um lugar ainda mais glorioso. Por esse motivo, no versículo 8 do texto que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo diz: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Agora então Paulo está trazendo o assunto da nova aliança. Existe uma antiga aliança, baseado no mérito humano, e agora Paulo está dizendo que existe uma nova aliança, que não é baseado no mérito humano, mas é baseado no favor e na presença do Espírito Santo. E o argumento de Paulo é muito simples. Se era glorioso o que se vivia na antiga aliança, dependendo do nosso esforço, será que não vai ser mais glorioso o que nós vivemos na nova aliança, sem depender do nosso esforço? O argumento é muito lógico. É claro que sim. Agora, a lógica muitas vezes não acompanha a prática. Porque quantos de vocês olham para o Antigo Testamento, olham para a Antiga Aliança e dizem: nossa, como eu queria viver coisas como Elias viveu, Eliseu viveu, como eu queria viver coisas como Neemias viveu, dizendo que a Antiga Aliança é mais gloriosa do que a glória que você tem na Nova Aliança. E sabe, esse equívoco, esse engano,
na verdade aponta para um grande problema. Sabe qual é o problema? Você está enganado, pensando que está vivendo a nova aliança, mas na verdade você está vivendo a antiga aliança. Você fez um mix, sabe? Pegou lei, graça, colocou dentro do liquidificador, deu uma batidinha e falou: é bom, vou tomar disso daqui. Mas deixa eu te falar uma coisa: mérito humano nunca vai combinar com a graça de Deus. Você escolhe qual é o caminho que você vai caminhar: no seu mérito ou no favor de Deus? Na árvore da vida ou na árvore do conhecimento do bem e do mal? Na lei ou na graça? Versículo 9: se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se que o estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Deus quer te colocar em uma posição de uma conquista de glória permanente, incessante e eterna. Deus quer te colocar em uma posição, em um lugar espiritual, onde a glória que você alcançou, você não perde. Porque no fim das contas, não foi você que alcançou essa glória, mas foi o Espírito Santo que concedeu essa glória. Mas viver isso não é tão simples quanto parece. Porque a nossa mente, por mais que ela já tenha ouvido o Evangelho milhões de vezes, ainda nós insistimos em viver na antiga aliança. Por mais que nós já tenhamos entendido que nós precisamos da graça, do amor de Deus, por mais que nós tenhamos entendido que tem a ver com Ele, não tem a ver conosco, tem a ver com o favor dEle, não tem a ver com as nossas obras, ainda assim quando nós pecamos, nós não oramos. Ainda assim quando nós estamos mal, nós não vamos para a igreja. Ainda assim, quando nós tropeçamos, nós temos vergonha de louvar a Deus. Tem gente que não ouve músicas de louvor e adoração a Deus porque tem vergonha. Ah, Deus sabe que eu cometi adultério. Deus sabe. Mas na nova aliança, mesmo Deus sabendo, Ele te perdoa e te dá uma nova chance. Agora, a partir do momento que você decide viver com essa culpa, a partir do momento que você decide viver sobre essa condenação, você continua vivendo na antiga aliança. E sabe o que acontece na antiga aliança? Você vive êxtase de glória, mas você não vive uma glória permanente. E talvez agora caiu uma ficha: por que você vive momentos tão incríveis com Deus e de repente não vive mais? Você não vive mais porque você não está vivendo sob o regime da nova aliança. Você está vivendo sob o regime da velha, da antiga aliança. Versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Qual é a esperança que nós temos? Qual é a esperança que você tem? Qual a esperança do Evangelho? Sabe qual é a esperança do Evangelho? Que a antiga aliança foi cumprida e saciada em Jesus. Nós fomos salvos pela vida e morte de Jesus. Alguém santo, sem pecado, foi morto no meu e no seu lugar, porque o salário do pecado é a morte. Para que eu e você pudéssemos ser perdoados do pecado. Agora, presta atenção. A coisa mais gloriosa que nós experimentamos em Jesus não é o fato de Ele ter morrido em nosso favor.
a coisa mais gloriosa que existe em Jesus, sabe o que é? Que Ele ressuscitou. Talvez você nunca entendeu por que isso é tão glorioso e tão comemorado. Deixa eu te explicar por que isso é tão glorioso e precisa ser tão comemorado. Porque quando Jesus ressuscita, Ele prova para todo mundo que Ele venceu o preço do pecado. E agora, através da ressurreição de Jesus, eu e você temos esperança de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem nada nessa era, nem na era por vir, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que se morrermos crendo nele, ainda que morramos nós, viveremos. A ressurreição de Jesus é a prova para toda a humanidade saber que Ele venceu o preço do pecado, que a antiga aliança foi saciada. Eu e você não estamos mais sob o regime da antiga aliança. E talvez você diga: pastor, quer dizer então que ela não foi boa? Não quero dizer isso. De fato, a antiga aliança aponta para o caráter de Deus, aponta para a moral de Deus. Porém, ninguém conseguiria ser salvo baseado na antiga aliança. Era necessário uma nova aliança ser estabelecida, e foi isso que Jesus fez. Jesus morreu, ressuscitou para saciar a antiga aliança, ressuscitou e estabeleceu uma nova aliança. E sabe o que está constituído nessa nova aliança? Que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso, cara. E Paulo está dizendo o seguinte: visto que nós temos essa esperança. Qual esperança? A esperança que Cristo pagou o preço do pecado, a esperança que Cristo nos aceitou. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus te aceitou. A esperança que Deus nos aceitou sendo quem nós somos, nós demonstramos tal confiança. Nós nos aproximamos de Deus com confiança, nós oramos com confiança, nós entramos na presença dEle com confiança, porque não está baseado e fundamentado no que eu faço, mas está baseado e fundamentado naquilo que Ele fez. Ele nos amou, Ele nos amou, e por isso, nessa esperança, nós precisamos ter confiança. Versículo 13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. O apóstolo Paulo está dizendo: ei, nós não somos como Moisés, que colocava um véu, um tecido no rosto, para que as outras pessoas não vissem a glória dele se perdendo, se desvanecendo. O que a Bíblia está querendo nos ensinar? O que a Bíblia está querendo nos ensinar é que quem vive na nova aliança tem uma característica. Sabe qual característica? A característica da humildade. A característica da não preocupação com o que os outros vão pensar. Porque se Deus me aceita do jeito que eu sou, eu me aproximo dEle com confiança, sabendo que Ele me ama. Sabe, para viver na nova aliança é necessário que nós tiremos o véu. E tirar o véu, traduzido para um bom português nosso, nada mais é do que ser sem vergonha, no bom sentido, é óbvio, né? É não ter vergonha. É se aproximar de Deus sabendo que Ele me ama. Ontem Ele me ama, hoje Ele me ama e amanhã Ele vai me amar.
E absolutamente nada do que eu faça pode mudar o amor dele por mim. Por isso que para viver na nova aliança é necessário que nós tiremos o véu. E Paulo está pressupondo que se nós estamos na nova aliança, então nós não estamos com véu. Mas parece que a pressuposição de Paulo na prática da igreja ela é um equívoco. Porque quanta gente na igreja vive com véu? Quanta gente na igreja vive para tentar satisfazer e agradar os outros? Quanta gente na igreja entrega oferta para que os outros vejam? Eu não sei se você sabe, mas é muito engraçado, existe uma quantidade enorme de envelopes que são entregues na oferta que não tem dinheiro nenhum. Bizarro, não é? Mas o que isso mostra? Isso mostra um povo com véu. Gente que tem vergonha, gente que quer aparentar para os outros aquilo que não é. E Paulo está dizendo: ei, se nós estamos na nova aliança, nós tiramos o véu. Nós não estamos mais com esse véu colocado sobre a nossa face, nós não somos como Moisés. Versículo 14. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: todas as ocasiões em que nós lemos a antiga aliança, um véu é colocado no nosso coração, para impedir que Deus os veja, que nós os vejamos e que os outros os vejam. E sabe o que Paulo está dizendo? Em Cristo, esse véu precisa ser retirado. Em Cristo esse véu não pode mais existir. Em Cristo esse véu é retirado. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. O que esse véu representa? Esse véu representa a vergonha de ter uma glória desvanecendo. Esse véu representa a vergonha de não ser mais líder da igreja. Esse véu representa a vergonha de não ser mais quem você foi um dia. E aí você usa esse véu para tentar esconder quem você é. Mas a grande verdade é que na nova aliança nós não podemos usar mais esse véu. Na nova aliança nós não podemos viver uma vida carregada de vergonha, de medo, de receio. Por esse motivo, aqueles que não entendem a nova aliança colocam esse véu. E esse véu, ele é posto, eu diria, de duas formas. Primeira forma, através da hipocrisia. Gente que começa a enganar os outros, a si mesmo, dizendo: eu sou bom. E isso me faz lembrar da parábola que Jesus contou dos dois homens que subiram ao templo, um fariseu e um publicano. O publicano subiu e a palavra diz que ele se ajoelhou diante do templo e ele batia no peito dizendo: miserável homem que eu sou, me perdoe Deus, tem misericórdia de mim Deus, eu não mereço. O fariseu subiu no templo, olhava para aquele homem, o que ele dizia? Obrigado, porque eu não sou como este homem. A pergunta que eu te faço é: qual é o teu tipo de oração? Sabe, muitos de nós atrelamos de maneira equivocada hipocrisia a estereótipo. Hipocrisia não é estereótipo. Hipocrisia é uma inclinação do coração. Você pode ter tatuagem, ser descolado e ainda assim ser um baita de um hipócrita. Aliás, pelo contato que eu tenho com tanta gente assim, eu conheço muito mais gente assim hipócrita do que com terno. Porque a hipocrisia não tem a ver com o teu exterior, tem a ver com o teu coração. Tem a ver com a maneira como você se apresenta diante de Deus.
Com todo carinho, respeito e cuidado e zelo eu digo isso. Mas pessoas que vivem altos e baixos da sua fé, vivem em hipocrisia, vivem se escondendo. Eu estou com problema no casamento. As pessoas não podem saber que eu estou com problema no casamento. Meu irmão, quem não tem problema no casamento que atire a primeira pedra? Eu tenho um problema com tal vício, as pessoas não podem saber, então eu não vou mais me relacionar para que ninguém saiba. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. A primeira inclinação de alguém que vive com véu é a hipocrisia. A segunda inclinação de alguém que vive com véu, sabe qual é? Que é o fenômeno dos nossos dias: torcer a verdade, manipular a verdade para que a verdade diga que eu estou certo. Mas o problema é que quando você manipula a verdade para ela dizer que você está certo, você já está errado. E pior de tudo, pior do que errado, você está 2 vezes errado. Porque além de enganado, você está auto-enganado. Portanto, nós não podemos torcer a palavra para que ela se enquadre no nosso mau caráter. Nós não podemos pegar a palavra, manipular ela, para que ela confirme os nossos atos pecaminosos, para que nós tenhamos uma consciência livre. Sabe, isso é viver com véu. Você precisa reconhecer quando você é mentiroso. Não é mentira, na verdade é uma mentira branca. Além de uma afirmação racista, ainda é uma afirmação biblicamente terrível. Existe mentira santa? Você está maluco? Pastor, eu estou numa prática de imoralidade sexual, mas eu vou casar com a minha namorada. O que você está querendo enganar, cara? Você está errando. Você está pecando. Agora, presta atenção. Na antiga aliança, isso gerava morte. Na nova aliança, isso gera arrependimento. Você está entendendo a diferença? Na antiga aliança, quando nós pecávamos, nós olhávamos para a lei e a lei dizia: você vai morrer. Na nova aliança, quando nós pecamos e nos arrependemos, Jesus olha para nós e diz: você está perdoado. Vai, não peques mais. Continuando, versículo 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Você quer ser livre? Você quer experimentar a verdadeira liberdade dos filhos de Deus? Pare de se esconder de Deus, cara. Pare de se esconder de você mesmo. Pare de se esconder das pessoas ao teu redor. Visto que temos tal esperança, se aproxime de Deus com confiança, sabendo que Ele te ama e te aceita apesar dos seus erros. Agora, sabe qual é a coisa mais gloriosa? Versículo 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Sabe como o apóstolo Paulo finaliza tudo isso? Ele diz o seguinte: olha, todos nós que escolhemos viver na nova aliança, tiramos o véu, paramos de tentar cobrir as nossas falhas e erros, paramos de tentar manipular a verdade para que ela se adeque ao nosso estilo de vida, mas reconhecemos que somos falhos, pecadores e precisamos de misericórdia. Todos nós que fazemos isso e nos aproximamos de Deus com confiança, sabe o que acontece? Nós estamos sendo transformados de glória em glória. O que eu quero dizer para você é que você não precisa merecer
estar na presença de Deus para estar na presença de Deus. Porque se você esperar merecer para estar na presença de Deus, você nunca deveria entrar na presença de Deus. E se algum dia você entrar porque acha que merece, você vai morrer e vai para o inferno. Nós não devemos nos aproximar de Deus porque achamos que merecemos alguma coisa dele. Nós devemos nos aproximar de Deus porque sabemos que Ele nos ama. E pelo amor dEle, pela graça e pela bondade dEle, Ele nos perdoa. E nos perdoando, Ele nos transforma de glória em glória e cada dia numa glória maior. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? A glória da antiga aliança era desvanecente. É tipo aquele adolescente da igreja que quer viver em santidade e diz: Jesus, eu vou fazer um jejum de pornografia. E aí ele faz jejum de pornografia. 21 dias de jejum de pornografia. Aí depois acontece que a palavra diz, volta 7 vezes pior, depois dos 21 dias. O que acontece? Esses 21 dias foi glorioso? Sim ou não? Foi. Acabou os 21 dias, a glória foi junto. Porque ela não é uma glória permanente. Agora, quando nós decidimos caminhar em humildade, quebrantamento, franqueza, sinceridade na presença de Deus, sabe o que acontece? Ele nos transforma de glória em glória e essa glória é permanente. A glória que Deus te entregou, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como cidadão, como ser humano, como amigo, como filho, a glória que Deus te deu, você não perde ela, é permanente, é para sempre. O teu caráter foi transformado, ele não volta mais para o passado. Por esse motivo, o que eu quero dizer para você é que talvez você esteja vivendo na igreja, indo até a presença de Deus, tendo práticas religiosas de oração, de leitura da palavra, de jejum, todas elas são muito boas. Mas você ainda não entendeu que não diz respeito ao que você faz, diz respeito ao amor de Deus sobre você. E é o amor dele sobre você que vai te transformar. Sabe, há 13 anos atrás, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu ainda mantinha muitas práticas pecaminosas, depois de ter entregue minha vida a Jesus. Eu fumava cigarro, e ainda durante 6 meses mais ou menos, depois da minha conversão, eu continuei fumando cigarro. Até que chegou um dia que o Espírito Santo falou comigo que eu deveria parar de fumar cigarro. E eu parei de fumar cigarro. Sabe quando eu tive vontade de fumar de novo? Nunca mais. Sabe por quê? Porque a glória de Deus é permanente. Não é mudança de atitudes, é mudança de caráter. Você está entendendo? Eu tinha práticas de moralidade sexual, vivia um namoro promíscuo. O Espírito Santo falou comigo que eu deveria terminar aquele namoro, terminei aquele namoro. Para mim foi uma morte. Posterior a isso, ainda tinha hábitos de moralidade sexual, como pornografia, etc, etc e tal. E eu nem sei quando, bem dizendo, mas de alguma forma Deus transformou o meu caráter. E aquilo que me prendia no passado não me prende mais. Sabe por quê? Porque eu decidi viver uma vida com Deus com cara lavada, com cara de pau. Por isso eu quero dizer para você, sabe o que, meu irmão? Você tem problema com álcool? É errado o que você está fazendo. É pecado o que você está fazendo. Porém, Deus não deixou de te amar porque você está em pecado. Se necessário, vem para a igreja bêbado. Mas não deixe de buscar a Deus. Você tem negligenciado o seu casamento? Você como marido tem negligenciado a sua esposa, não tem amado ela como você deveria amar e sabe disso? Eu preciso dizer para você, isso é pecado, isso é errado. Deus reprova isso.
mas não deixe de buscar a Ele. Não deixe de buscar a Ele, apesar do seu erro. E quando eu digo buscar a Ele, apesar do seu erro, não é barateando o seu erro, mas é chegando na presença dEle, como o publicano chegou no templo. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu não sou quem eu deveria ser. A igreja, escuta aqui, eu encerro aqui. A igreja precisa, ela foi chamada para ser um ambiente de liberdade. Você não precisa usar máscaras para estar aqui. E se você precisa usar máscaras para estar aqui, isso não é igreja, isso é sinagoga de Satanás. Porque a igreja é o ambiente onde nós somos o que somos e somos transformados apesar de sermos quem nós somos. Por esse motivo, aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Não manipule a verdade, não use máscaras, tire elas, espera a obra de Deus acontecer. Existe uma glória superior, a glória do teu esforço vindo sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém.